Olá, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai conversar sobre quantas terapias é preciso fazer. Quantas terapias eu preciso fazer para resolver um problema na minha vida? E será que existe terapia milagre, né? Será que existe aí uma terapia que em uma hora resolve toda a minha vida? Então a gente vai conversar melhor sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem estiver chegando aí, eu gostaria que me falasse aí no chat se você faz terapia, se você já fez terapia. Quem já fez terapia ou faz, digita eu para eu saber. E quem nunca fez terapia, digita nunca fiz para eu saber também. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Saqueto, eu sou terapeuta há 4 anos, eu larguei a área da saúde para começar a me dedicar às terapias e hoje eu trabalho com as técnicas do Theta Healing e com a terapia floral também. Eu tenho outras formações, mas o Theta Healing e o Floral de Bach é meu carro-chefe e é do Theta Healing que eu tiro lá a sessão do anjo da guarda, né? Que vocês tanto gostam. Muita gente me escreve perguntando quantas sessões precisa, né? Quantas sessões precisa para ela ver um resultado na terapia, para resolver um certo problema na vida dela. Se ela vai precisar fazer terapia para o resto da vida. Será que para sempre tem que fazer terapia, né? Seria muito bom, gente, se tivesse aí uma terapia milagre, né? Boa noite, Erivaldo. Seria muito bom se tivesse aí uma terapia milagre, né? Se tivesse um botãozinho que a gente resolvesse lá 30, 40 anos da nossa vida em 1 hora de terapia, né? Eu também queria, né? Mas a gente não tem, a terapia miojo ainda, como diz uma colega minha, porque nós, seres humanos, a gente não funciona desse jeito. Né? A gente não somos seres imediatistas. Né? Embora a gente esteja vivendo num mundo assim, nós seres humanos a gente não é, né? E aproveitando, pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live lá para os seus amigos que gostariam de fazer terapia, não sabe como funciona, então compartilha lá com ele para a gente conversar melhor sobre isso, para a gente entender, para eles entenderem como que funciona toda essa história de terapia, gente. Toda transformação que a gente resolve fazer na nossa vida depende de um primeiro passo, não é? E todo primeiro passo, ele vai depender da gente persistir, da gente manter uma disciplina. E a nossa evolução, ela nunca é linear, né? A gente tá ali num ponto, de repente a gente cresce, aí a gente vai reto, de repente a gente cai, aí a gente cresce de novo. Não é um crescimento assim. E um exemplo mais perfeito do mundo é a academia. Então, academia, quem dera se assim, eu me matriculasse na academia e já tivesse a barriga tanquinho, né? Eu queria, né? Mas não é desse jeito. Precisa de muita persistência, precisa de muita disciplina para você conseguir chegar num resultado que você quer. Mesma coisa uma dieta. Se você não tem a disciplina, se você não tem a persistência, você não vai conseguir chegar num peso ali que também duradouro e saudável, né? Porque emagrecer milagre do dia para a noite não é um negócio muito saudável, né, gente? Vamos concordar. Nós, seres humanos, a gente demora 9 meses para se desenvolver. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente demora 9 meses para se desenvolver. Quando a gente nasce, aí a gente vai lá aprender a andar, a gente vai aprender a falar. Então tem todo um processo, até a gente se tornar adulto, demora 18 anos. A medicina fala que é 21 para ter todo o sistema formado, para ter todo o sistema fisiológico formado. Para vocês terem uma ideia, gente, um fio de cabelo demora 3 dias para crescer 1 milímetro. Gente, 1 milímetro é isso aqui assim, ó. 3 dias para crescer 1 milímetro. E aí a gente pega o nosso lado emocional e a gente quer resolver em 1 hora, né? Gente, 1 hora, nem digestão não dura 1 hora, porque uma digestão completa dura aí, em média, de 2 a 3 horas, né? Então, primeiro mito aqui a ser quebrado.
Não existe terapia de 1 hora que vai resolver sua vida inteira. Esquece isso, tá? A galera lá da TikTokizada que acha que é tudo por 15 minutos, 15 segundos, não vai existir isso, gente. A gente não foi feito dessa forma. Eu vou contar uma outra história para vocês. O Freud, lá da psicanálise, quando ele começou a estudar o cérebro humano, ele dividiu a nossa mente em 3 departamentos. Isso tudo é muito didático, eu vou explicar isso bem simplificado para vocês entenderem. Então, ele dividiu a nossa mente em 3 departamentos, vamos dizer assim, que seria a consciência, a pré-consciência e o inconsciente, né, que seria a inconsciência. Consciência é a gente tá aqui, então, eu tô falando, vocês estão ouvindo, então tá todo mundo consciente aqui, me ouvindo falar, e tá todo mundo acordado, prestando atenção, tudo muito certo. O pré-consciente seria uma outra área da mente que a gente guarda as informações que são de fácil acesso. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual que é o nome da escola que vocês estudaram a primeira série? Vocês vão precisar parar, pensar um pouquinho, e aí vocês vão acessar. Então, esse é o nosso pré-consciente, que as informações estão ali guardadas, mas elas não estão agora em funcionamento, vocês precisam parar para pensar. E o inconsciente, gente, que eu adoro falar do inconsciente, porque ele é uma área da nossa mente que eu chamo de quartinho fundo da bagunça. Tudo que a gente aprende, desde o útero da nossa mãe, infância, todas as informações que a gente aprende, que a gente escuta de professor, de cuidador, todas elas são armazenadas nesse inconsciente. Para quem acredita em vida passada, que não é necessário acreditar em vida passada para fazer terapia, mas quem acredita em vida passada, as informações, quem trabalha com registros acásticos, acessa o inconsciente para pegar informações de vida passada, todas essas informações estão ali no inconsciente. Eu costumo chamar de quartinho fundo da bagunça, que é para onde a gente leva todas as informações que a gente não usa mais, informações que a gente quer esquecer, que a gente não quer olhar, simplesmente elas não somem, elas ficam guardadas ali no inconsciente. E esse quartinho fundo da bagunça, ele não é de fácil acesso, ele tem um guardião lá, chamado superego. Isso é um nome dado pelo Freud ali, para ilustrar mais ou menos como funciona a nossa cabeça. Então, foi para o inconsciente, depois para sair, não é tão fácil assim. Precisa de terapia, às vezes no sono a gente consegue acessar inconsciente, aqueles sonhos que a gente tem bagunçadinho, que vê elefante com asa, é tudo a mente acessando o nosso inconsciente, certo? As informações que ficam guardadas lá, elas podem ser informações boas ou informações ruins, né? Aqui a gente vai dar ênfase nas informações ruins, que é o motivo das pessoas procurarem terapia. E aí, o que acontece? Vamos pegar um exemplo lá de quando a gente era pequeno, e o que acontece? A gente apanha da nossa mãe. Só que aquilo foi tão dolorido pra gente, por algum motivo, foi uma experiência tão dolorosa que a gente empurra pro inconsciente, a gente enfia lá pro inconsciente. A gente não quer mais lembrar dela. E só que aquela memória, ela fica ali, ela não vai sumir, porque é uma energia. Da mesma forma assim, eu tava lá no colégio e levei um fora do rapazinho que eu gostava, e aquilo foi muito dolorido pra mim. E aí eu faço o quê? Guardo lá no inconsciente. Né? Então, toda experiência que pode parecer boba para outras pessoas, e ela foi dolorida para você. Então, você acabou guardando, escondeu e não quer mais saber de olhar, porque é dolorido, certo? E acontece, quando a gente guarda essas informações lá, elas não somem, gente, guarda isso. Todas as mágoas, ressentimentos, raiva, trauma que a gente tem e a gente não quer mais olhar, tá tudo guardado lá, tá? Se a gente não trabalhar e não ressignificar, fica lá no quartinho da bagunça. Sabe aquelas pessoas assim, ó? Eu não lembro de nada da minha infância. Tem alguém aí assim? Eu não lembro de nada da minha infância. Não consegue lembrar de jeito nenhum da infância. Provavelmente houve alguma experiência muito dolorosa lá que a pessoa simplesmente escondeu no quartinho fundo da bagunça e não quis mais olhar.
né? E o que acontece, né? Alguém quer ir lá cutucar a ferida, né? Eu não ia querer, né? Eu nem quero, na verdade, né? Ninguém quer cutucar a feridinha. E para acessar essas informações, gente, porque essas informações elas ficam guardadas no inconsciente, consumindo energia vital nossa. Para acessar ali, precisa de muito jeitinho, precisa de muito carinho, precisa de muito amor e consciência da pessoa. Pode ser que a pessoa esteja até preparada, consciente para poder lidar com aquela ferida, né? Ou pode ser que ainda não, que ela ainda não tenha consciência e precisa ali de um trabalhozinho para poder acessar, para poder enxergar essa dor. Na live passada, que eu tava falando, a live passada que eu fiz, eu falei muito sobre as virtudes, o quanto é importante a gente estabelecer nossas virtudes, ficar forte para conseguir olhar nossas feridas justamente por causa disso, né? Pensa assim, ó, que olhar uma dor sem você estar preparada, sabe quando a gente era pequeno, que a gente colocava o band-aid no ferimento, assim, na feridinha, aí arrancava de qualquer jeito, saía tudo casquinha, e ficava toda a pele, tudo machucada, toda a carne viva, cagadinha, né? Então, não dá pra fazer assim, porque é muito traumático você simplesmente chegar a olhar sem você estar preparada, sem você estar consciente, se você tá consciente. Voltando no exemplo a Vera falou, não gosto de lembrar da minha infância, né? Olha lá, pode ser que tenha alguma coisinha ali para ser olhada. Voltando no exemplo do machucadinho, quando a gente se fere, fica carne viva mesmo, um machucado grave, que a gente chega no médico, o que o médico vai fazer? Ele vai limpar, ele vai tirar toda a parte que não serve, alguma pele morta, alguma pele ferida, ele vai passar remedinho, não é tudo com carinho, com cuidado. Aí ele vai fazer, pode ser que ele faça ali um curativo, mas aí mesmo assim o curativo você tem que limpar, você tem que trocar, você tem que cuidar, para depois você tratar a ferida vai cicatrizando devagarzinho. E é assim que funciona com as nossas feridas emocionais também. Então, segundo mito pra gente quebrar aqui, não tem como a gente prever resultado em terapia, gente. Porque tudo vai depender da consciência de cada um. Tudo vai depender de como você consegue acessar uma informação, do quanto que você está preparada para olhar uma dor sua, né? O quanto que você quer encarar essa ferida. Porque tem gente que simplesmente não quer e tá tudo certo. Outro dia eu atendi uma cliente que ela precisava fazer uma separação energética lá, X, e ela não quis. Ela tinha consciência que aquilo estava sendo ruim, prejudicial para a vida dela, mas ela não quis separar. Ela não quis se livrar da dor. Tudo bem, tá? Então, assim, não dá para você falar assim, olha, fulana, a terapia, ó, em 4 sessões, ó, te garanto melhora. Não. Quem fala isso para vocês, gente, desculpa, mas não tá falando verdade. Em terapia não tá falando a verdade. Porque ninguém sabe o tão profundo que é uma dor para você. A Vera que falou, eu não gosto de lembrar da minha infância. Eu sei o tão dolorido que é pra Vera. Eu posso imaginar porque ela falou, mas eu não tenho noção. Então eu não posso falar, Vera, ó, 4 sessõezinhas, ó, beleza. Porque cada um precisa ter consciência para conseguir lidar com aquela ferida, com aquela dor. Certo, pessoal? Bom, gente, e assim, né, como não bastasse essas informações que a gente vai adquirindo durante toda a nossa vivência e guardando lá no HD do cérebro, que é o inconsciente, aí chega a nossa querida Viane Stibal, que é a criadora do Theta Healing, e fala que lá no nosso inconsciente, lá no buraco negro, existe, vamos supor que 4 departamentozinhos ali, que são 4 níveis de crenças, né? Então, são 4 níveis de informações que a gente guarda, que surge de algum lugar. Então, existe crenças e padrões e informações que a gente adquire lá na nossa infância, de quando a gente é pequeno, tá na útero da mãe, que a gente escuta de cuidador, de professor, dos pais, que a gente aprende, que a gente vê, né? Tem níveis de crença que a gente herda de ancestral. Então, se você for pensar que a gente, sei lá, tem 4 avós, aí 8 bisavós, e mais não sei quantos tataravós, e 7 gerações para trás,
o tanto de tranqueira a gente não vem herdando. O que será que a gente não herdou lá do nosso avô, do nosso bisavô, que veio lá da guerra passando fome e passou meses num navio? Será que a gente herdou algum medo de passar fome, alguma escassez, né? Como é que será que foi? Daquela tataravó que foi bruxa lá, eu tive uma tataravó que foi índia curadora, né? O que ela passou, vai saber, né? E eu herdei todas as crenças dela, gente. Eu tive que me trabalhar pra caramba pra poder trabalhar as crenças. Então, assim, a gente cata tranqueira de ancestral também. E um outro nível também é de vida passada. Para quem acredita em vida passada, a gente herda também algumas informações de algumas vivências nossas que não foram resolvidas lá. A maioria são resolvidas, mas às vezes a gente traz alguma coisa, um exemplo, né? Que eu tô vendo que tem muita mulher aqui. Um exemplo muito clássico é das bruxas curadoras que morreram queimadas, né? Então a gente traz aquele medo de falar de planta. Nossa, que medo! Medo de falar, medo de se expor, medo de, nossa, ser independente. O que será que a gente herdou de vida passada, né? E às vezes são esses 3 exemplos que eu dei, às vezes juntos, eles formam uma crença, um padrão de informação tão profundo que acaba alterando a gente como alma, alterando a gente como essência, o que a gente é. Então, olha a complexidade da nossa cabeça, gente. O Theta Healing trabalha a criança interior, com certeza sim. A gente pega padrões de infância que tá ali, pega uma criança ferida e trabalha ela muito bem, sim. Então, entendem como que é muito complexo a nossa cabeça? E como que essa complexidade toda a gente não consegue acessar de uma vez só. Não tem como eu pegar uma sessão e vasculhar um quartinho fundo da bagunça. Eu sei que tem gente aí que em casa tem o quartinho fundo da bagunça. E um domingo vocês conseguem limpar inteiro um quartinho da bagunça? Deixar assim nos trinques e resolver todas as tralhas que tem ali? Eu acredito que não, né, gente? Acho que é meio cansativo você fazer isso. Então não dá para você acessar tudo isso numa sessão só. Quando a gente estuda a terapia floral, a gente aprende, tem uma teoria que o Bá ensina, que é a da casca da cebola, né? Então, ele fala que as nossas emoções, elas são como camadas. A mais externa é a camada que a gente sente agora, né? Que é a mais externa, e conforme a gente vai resolvendo essas emoções, essas camadas vão se desfazendo, vão aparecendo outras, que aí a gente vai resolvendo, até chegar numa essência. As nossas emoções, gente, as emoções que a gente carrega, né? Porque eu citei lá raiva, ressentimento, mágoa, mas enfim. No Theta Healing a gente fala que serve pra gente de alguma forma. Então, um exemplo. Quando a gente mantém um ressentimento de uma situação ou de uma pessoa, aquele sentimento pode estar nos servindo de algo. Geralmente, a gente guarda ressentimento como proteção, tá? Exemplo. Proteção para você não atrair aquela situação novamente, para você não passar por aquilo novamente, para você não viver aquilo novamente. Então, a gente guarda um ressentimento, que isso nos afasta de alguma situação, alguma pessoa, e a gente não vive aquilo de novo. Alguns sentimentos, algumas dores que a gente carrega, servem muito como proteção, como segurança, né? Então, como sobrevivência até. Né? No trabalho com Theta Healing, a gente fala, por que tá te servindo guardar a mágoa do vizinho? A pessoa, porque eu não quero passar por isso de novo, então para mim eu tô me protegendo. E isso tudo é inconsciente, não vem pra consciência. Então assim, não adianta, gente, a gente querer resolver um problema hoje e achar que nunca mais vai aparecer nada. Porque tudo tem que ser muito devagar. E sempre vai ter uma questão pra gente resolver. Certo? Quem dera, né? Quem dera aí se a gente pudesse resolver todas as nossas crenças de todas as vidas passadas, de todos os ancestrais, em 1 hora de sessão. Eu queria também, né? Quem dera, gente. Nós somos seres humanos complexos, né? E a gente precisa ter compaixão com nós mesmos para entender que nós somos seres
que precisa de um tempo, a gente precisa dar o nosso tempo. Tudo tem o tempo certo para acontecer, né? Uma plantinha, uma semente, quando você planta, ela vai germinar, ela vai brotar, e no tempo certo ela vai dar uma árvore gigantesca, florida, mas tudo, não tem como ir lá apertar um botão e sair, não tem como apertar o botão do acelerador do áudio do WhatsApp, né? Não dá, gente. Eu também queria, tá? Eu sinto muito falar pra vocês, mas não existe isso, tá? Eu nunca mais quero ver ninguém falando, mas uma terapia só não vai adiantar. Eu vou mandar essa live pra quem perguntar isso pra mim, um chinelinho. Mas aí, beleza, né, pessoal? Aí vocês falam assim, nossa, Ju, é verdade, né? Nós somos seres complexos, a gente tem uma cabeça muito cheia de coisa que a gente guarda, que a gente carrega, é coisa de ancestral, é coisa de vida passada, é coisa de infância, meu Deus, socorro, né? Então, qual terapia eu procuro? Para onde que eu corro? Pessoal, eu costumo falar uma coisa para vocês que é assim, procure a terapia que faça sentido para você. E por que eu tô falando isso? Porque em muitas sessões do anjo da guarda, quando o anjo ele mostra que a pessoa, existe uma questão que ela precisa resolver, geralmente eu sempre faço a pergunta de qual terapia é melhor, de qual processo terapêutico é melhor para ela. E o anjo geralmente ele me mostra. Então, pessoas que necessitam falar, que necessitam verbalizar, vão se dar bem com terapias que vai utilizar essa fala, que vai te permitir falar, né? Outras pessoas que são mais fechadas, que não gostam de se expor, que são mais introspectivas, ela vai ter dificuldade de falar dela mesma. Então, uma terapia que ela vai precisar verbalizar pode ser que demore um tempo para ela ver resultado. Então, existem outras terapias que vão pegar mais fundo, por exemplo, o Theta Healing é uma delas, que a gente vai acessar inconsciente direto, já vai fazer meditação e a pessoa não precisa nem falar nada. Né? Então, procure a terapia que faça sentido para você. Existem várias, gente. Existem, assim, pessoas que amam as energéticas, né? Tipo, eu que adoro uma mesa radiônica, eu amo um reiki, amo uns negócios, assim, muito dos loucos. Só que também eu fiz 10 anos de terapia tradicional com a psicóloga. Então, hoje eu já tenho uma consciência para ir direto no ponto e já resolver minhas questões. Certo? Então tem a galera das energéticas que tá tudo muito certo, só que existem as pessoas que são mais racionais também. Geralmente, não é regra, tá? Mas geralmente os meninos, né? Os homens, eles são mais racionais. Então eles vão se identificar, lembrando que isso não é uma regra, existem mulheres que são mais racionais também. Essas pessoas, elas vão se identificar com terapias que são mais tradicionais. Então, já vai para uma psicóloga, já vai para uma psicanálise, né? Então, veja o que faz sentido para você. Faz sentido para você? Então, beleza, eu achei uma terapia, eu achei super da hora, eu quero fazer. Eu achei que faz sentido para mim. Então, pesquisa, gente. Pesquisa, acompanhe o profissional nas redes sociais, veja o jeito que ele fala, a explicação do jeito que ele faz, veja lá os depoimentos, acompanhe essa pessoa e pergunta como funciona a terapia se você não entender, gente. Não tem medo de perguntar para o terapeuta. Não entendeu nada, não sabe o que é campo energético, a pessoa está falando grego. Pergunta. A gente está aqui para ajudar vocês. Quando o profissional pergunta para vocês, olha, fala o seu problema para eu saber como que eu posso te ajudar, explica para o profissional o que você procura com a terapia. Né? Porque às vezes vocês têm medo de falar, gente. Não precisa ter medo, a gente está aqui para ajudar vocês. Explica para o profissional o que você procura e o que você quer fazer. Olha, eu tô com uma dificuldade, eu não consigo, sei lá, dormir de noite. Você consegue me ajudar? Me explica como funciona a sua terapia? A gente não vai morder, gente. Eu garanto que terapeuta nenhum morde. E uma outra coisa também, se caso a gente não puder ajudar, que não for da nossa alçada, a gente vai encaminhar um profissional que vai poder te ajudar melhor nisso, que vai trabalhar melhor em uma certa área. Eu já cansei de fazer isso. Eu pego clientes que falam, olha, meu problema é esse. Eu falo, olha,
eu tenho um profissional que vai trabalhar isso melhor para você, depois você vem comigo, né? Mas primeiramente vamos tratar essa casquinha aí que tá mais grossa, depois você vem fazer um teto, a gente vai trabalhando dessa forma. Certo, pessoal? Então não tenha medo de perguntar, não tenha medo de acompanhar o seu profissional e fazer perguntas para ele. Entenda como funciona a terapia dele. Não entendeu nada, não gostou? Muda de profissional, existem vários terapeutas por aí. Certo, pessoal? E aí você deve estar perguntando assim, ó. Nossa, Ju, mas você acabou de falar que é tudo tão complicado, é uns negócios, parece que vai abrir a tampa do bueiro e sair um monte de negócio. Ai, não quero fazer terapia, eu tô com medo. Pra que fazer terapia? Né? A primeira coisa, gente, o maior motivo de você fazer terapia é você se autoconhecer. Ah, que coisa sem graça, né? Mas quando você se autoconhece, na verdade, quando você não se autoconhece, fica muito desafiador você encarar os processos da vida, né? A gente acaba indo pelo que os outros falam. Então, um exemplo muito legal, tá? Que isso eu aprendi depois de véia, e se eu soubesse disso antes, minha vida teria sido muito diferente. As pessoas introspectivas, que têm um espectro grande de introspecção, elas não vão conseguir ficar em multidão. Elas vão ficar ali 1 hora, 2, no máximo, elas vão precisar ficar sozinhas, elas vão precisar sair, se isolar, né? Ao contrário de uma pessoa que tem um espectro grande de pessoa com muito alto grau de extroversão, ela vai precisar ficar com gente. Ela vai precisar da energia da galera. É a galera do bloquinho do carnaval. Faz bem para ela aquilo, né? Se ela ficar sozinha em casa lendo um livro, ela não sossega. Eu tenho uma amiga que é muito assim. Ela precisa estar com gente, ela precisa de movimento. Se uma pessoa não se conhece, ela vai pela galera. Uma pessoa introspectiva, por exemplo, ela vai lá na marchinha do carnaval, ela vai passar mal, ela não sabe por que ela tá passando mal, ela não sabe por que tá acontecendo aquilo com ela, e ela não vai cuidar dela, não vai se isolar quando precisar, entende? Então, o autoconhecimento é você saber coordenar os desafios da vida de uma melhor forma, né? Eu, por exemplo, sou mega introspectiva. Eu preciso do meu canto ficar sozinha, quietinha, lendo, meditando. Eu descobri isso depois de véia. Eu fiquei muito doente até eu descobrir isso. Precisava? Não. Se eu tivesse feito terapia antes, eu não teria passado por tudo que eu passei para aprender. Então, o autoconhecimento funciona assim. É um manualzinho de instrução para você entender como você funciona, para você entender qual desafio é mais desafiador para você. Desafio mais desafiador ficou redundante, né? Mas vocês entenderam, né? Tipo, aquele desafio eu lido com facilidade, aquele ali já nem tanto, vou pedir uma ajuda, vou resolver de uma outra forma, enfim. Né? Eu costumo falar que é um farol, para você saber onde é que você está pisando ali. Né? A terapia também ajuda você a destravar caminhos onde você não vê saída. Tem um desenho que é muito legal, que é um rapazinho sentado num divã, com um nó na cabeça, um novelo de nó, assim. E aí ele vai falando e o terapeuta vai fazendo um cachecol com o novelo de lã, né? Então, às vezes, na nossa cabeça tá tudo emaranhado, e só de você verbalizar para um profissional, para um bom profissional, ele vai desmiuçando isso para você, né? Então, um exemplo, eu tinha uma cliente que ela chegou toda triste para mim. Ela falou assim: Ju, eu tô muito triste, muito. Por quê? Ah, é porque eu tô insatisfeita com a minha profissão. Ela é faxineira, né? Trabalha com faxina. Eu tô muito triste com a minha profissão, eu não me dou valor, eu acho que é uma profissão que isso, que não sei o quê, e só pondo pra baixo. Aí eu virei e fiz assim pra ela. Falei assim: fulano, você sabe o que acontece na minha vida se a minha faxineira falta? A minha vida vira uma bagunça. Tipo, vocês faxineiras salvam a nossa vida. Quando ela não vem, Jesus, parece que a semana inteira é bagunça. A sua profissão é de alta importância. Se você sai do país, você não tem essa mordomia de faxineira. As faxineiras são super caras. Quem mora no exterior sabe disso, pode confirmar isso. Não tem essa coisa de faxineira no exterior. É muito difícil. Geralmente são imigrantes ali, isso, né? Enfim, que estão precisando trabalhar ilegalmente, mas enfim, não é como aqui.
né? Então, aí ela parou pra pensar, falando, nossa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, né? Então, ela começou a olhar diferente uma questão que pra ela era um novelo de lã. Então, a terapia faz isso, gente. É ajudar vocês a enxergarem uma mesma coisa de forma diferente, né? E com isso, claro, vocês vão aprender a lidar com os desafios da vida com leveza, sem surtar. Tipo, ai meu Deus, eu tô ficando louca. Não, não tá ficando louca. É normal você sentir raiva, sentir tristeza, é você ficar com raiva do coleguinha, normal. Só não entra nessa vibe. O terapeuta, ele vai te direcionar para isso, ele vai ensinar você a lidar com as suas emoções também, com mais leveza e mais consciência. Certo, pessoal? Fora as outras coisas, né, gente? Que aí você se autoconhecendo, você sabendo lidar com as situações desafiadoras do dia a dia, com mais leveza, você dorme melhor, você acaba tendo mais disposição durante o seu dia, acaba tendo mais tempo com a família, mais bom humor também. Quem não quer ter bom humor, acordar feliz, acordar grato, né? Então, realmente, é algo que eu recomendo todo mundo fazer, tá? Vocês entenderam que não existe terapia miojo, não existe terapia de 1 hora, não existe como eu tirar todas as cracas lá do quartinho fundo da bagunça em 1 hora, quem me dera. Ó, a Vanessa é terapeuta também, né, Van? Não existe a gente te resolver os 30, 40 anos da vida em 1 hora. Não tem essa promessa, a gente esquece isso. É tudo um processo. É tudo com carinho, com muito amor, porque a gente precisa criar consciência para poder lidar com certas dores né, que às vezes atrapalha a gente de fluir na vida aí. Aquele medo que trava a gente de seguir a nossa vida. E assim, ninguém tem que viver desse jeito, tá? No Theta Healing a gente aprende, todo mundo, é direito de todo mundo, direito de nascença, a gente ter uma vida próspera, abundante, feliz. E em paz. Se não tá sendo assim, opa, vamos olhar para isso, porque que não tá sendo assim, né? É fácil, é gostoso? Não, não é, né? Mas é aquela coisa que dizem, né? Quando a dor de ficar foi maior a dor de fazer a mudança, a gente pega e muda, né? Então é mais ou menos isso daí. Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vou pedir para vocês também, sugerir a vocês que procurem ajuda sempre que precisarem. Não tem medo de ir lá encher o saco do terapeuta. Pergunta mesmo, vai pesquisar, lê bastante sobre a terapia. Não entendeu? Pergunta para o terapeuta. Ninguém pode resolver meu problema. Pode sim, vai pesquisar, vai conversar, que para tudo tem jeito, gente. Se você não tá sendo feliz hoje, alguma coisinha tem aí. Então, vamos olhar para isso sem medo. Essa live vai ficar salva aqui. Compartilha lá com o seu amigo, com a sua amiga que precisa de terapia, mas tá com medo, não sabe o que perguntar, manda lá para ele. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição aqui no direct. E podem me chamar no WhatsApp também. Certo, pessoal? Agradeço novamente a presença de todos vocês. Um grande beijo. E até a próxima live.